Existe um verso na Bíblia tão poderoso, tão libertador, tão espiritual, que Satanás faz de tudo para que você nunca leia. Não porque ele tenha medo de papel e tinta, mas porque esse verso destrói a maior arma que ele usa contra cristãos todos os dias. Hoje eu vou te revelar exatamente qual é esse verso, por que ele é tão temido nas trevas e como ele pode mudar a sua vida ainda hoje. Prepare seu espírito e seu coração. O que você vai ouvir agora não é religião, é libertação. Muitos cristãos carregam culpas que Deus já perdoou, carregam pesos que Cristo já levou e vivem como derrotados quando foram chamados para vencer. E tudo isso acontece por causa de uma mentira, a condenação que o diabo tenta colocar sobre a mente. Mas esse vídeo vai expor essa mentira, vai revelar a verdade que quebra cadeias e vai te lembrar de quem você realmente é em Cristo. Respire fundo, abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Agora, vamos voltar a uma história que representa milhões de vidas. A história de alguém que vivia caído espiritualmente e que foi transformado quando encontrou o verso que o inimigo mais teme. E pode ser exatamente o que vai acontecer com você hoje. Havia um homem que vivia como muitos cristãos hoje. Ele amava a Deus, mas se sentia indigno, orava, mas não sentia nada. Carregava um peso na mente que só aumentava e acreditava que Deus estava decepcionado com ele. Todos os dias, ele acordava cansado da vida, lutando contra pensamentos que o destruíam por dentro. Ele se culpava por erros antigos, por falhas que já deveriam ter sido esquecidas e por pecados que já havia confessado. O inimigo trabalhava silenciosamente na mente dele, usando acusações, lembranças e comparações. Ele não percebia que estava sendo atacado, porque achava que era apenas sua consciência, mas aquilo era muito mais profundo. O diabo sabia exatamente como enfraquecê-lo, não com medo, não com doenças, mas com culpas que roubavam sua força. A condenação era sua prisão invisível e ele não tinha ideia de como sair. Até que, em um momento de desespero, ele orou sinceramente pedindo uma resposta. Pediu um sinal, uma direção, um gesto de Deus mostrando que ainda se importava. E foi aí que tudo começou a mudar. A maior arma de Satanás nunca foi o medo, nunca foi a doença, nunca foi a perseguição. Foi sempre a mesma estratégia: convencer-nos de que somos indignos do amor de Deus. Ele sussurra mentiras sutis, coisas que parecem verdade, mas que destroem a alma do cristão. Frases como, você nunca muda, ou Deus cansou de te perdoar. Essas mentiras parecem pequenas, mas são como veneno espiritual. Aos poucos, tiram a alegria da fé, roubam a vontade de orar e fazem o cristão se sentir distante de Deus. O diabo sabe que, se controlar a mente, o corpo e as emoções seguem juntos. É por isso que ele ataca exatamente nesse ponto. Ele não quer que você entenda a verdade, porque a verdade te libertaria. Mas Deus viu o coração daquele homem, viu a luta, a dor, o desânimo, e decidiu revelar a chave que libertaria sua alma. Um único verso, um único momento que mudaria tudo. Em lágrimas, ele abriu a Bíblia pela última vez naquele dia, sem expectativa, sem forças, sem fé, apenas com um pedido simples: Deus, fala comigo se ainda quiser. E a resposta veio imediatamente. A página abriu exatamente em Romanos 8:1, um verso que ele conhecia, mas nunca tinha entendido profundamente. E ali estava escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquelas palavras entraram na alma dele como se fossem fogo puro. Ele sentiu algo quebrando, como se correntes estivessem se partindo e um peso enorme saindo de suas costas. Ele percebeu naquele instante que a condenação não vinha de Deus, que a culpa não era a voz do Espírito Santo, que sua fraqueza não o afastava de Cristo, mas sim o inimigo tentando destruí-lo. Aquele verso era mais do que letras, era um decreto espiritual. Era a verdade que o diabo temia, era a revelação que muda destinos, era a libertação que ele esperava há anos. O diabo não teme cristãos perfeitos, não teme cristãos que sabem muito, não teme cristãos que pregam bonito.
Ele teme cristãos que entendem sua identidade, porque isso destrói seu poder. Quando você entende que não há condenação, o inimigo perde a voz, perde a autoridade, perde o controle emocional que tinha sobre você. E ele sabe disso. É por isso que ele tenta te fazer duvidar, te acusar, te envergonhar, te lembrar do passado, te comparar com outras pessoas, te afastar da verdade. A condenação prende, mas a graça liberta. A culpa paralisa, mas a verdade cura. E Romanos 8:1 é a verdade que o inimigo teme. Por isso, Satanás não quer que você leia esse verso, porque quando você o entende, ele perde acesso à sua mente, perde espaço no seu coração e perde poder sobre a sua vida. Talvez você esteja vivendo exatamente a mesma batalha, carregando culpas que não são suas, pesos que não deveria carregar, medos que nunca vieram de Deus e acusações que destroem sua paz. Mas hoje, essa mentira cai por terra, porque Deus está te lembrando que você não é definido pelo seu passado, nem pelo seu erro, e muito menos pela voz do inimigo. Você é definido pela cruz, pelo sangue de Cristo, pela graça que te cobriu, pela misericórdia que te alcançou e pelo amor que nunca desistiu de você. Leia em voz alta agora, se puder: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Declare sobre sua mente, sobre sua história e sobre todos os seus dias. Essa verdade tem poder, tem unção, tem vida, tem libertação. E chegou até você hoje por um propósito. Se essa palavra falou com você, então não deixe essa mensagem morrer em você. Compartilhe com alguém que hoje pode estar carregando culpas desnecessárias e precisando dessa libertação. O verso que o inimigo teme agora está claro diante dos seus olhos, e ele não tem mais autoridade para te acusar ou te aprisionar. Você é livre em Cristo Jesus. Se quiser continuar recebendo palavras que restauram sua fé, fortalecem seu espírito e revelam mistérios da Bíblia, inscreva-se no canal agora. Aqui, você nunca estará sozinho. Sempre haverá uma mensagem para levantar sua alma, lembrar quem você é em Deus e renovar sua esperança. Que o Espírito Santo te fortaleça, que a verdade habite em você e que toda condenação caia por terra hoje. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.